Estamos de volta e hoje conversamos aqui no programa sobre a sequência didática. Bom, nos blogs anteriores, né, surgiu uma conversa de que sequência didática não é tudo. E aí eu devolvo a bola para vocês. Olha, eu vou tentar responder isso rapidinho, voltando para o vídeo. O vídeo mostra o quê? Uma escola organizada. E educação é isso. É um processo organizado, intencional, com a participação de várias pessoas e assim por diante. Isso é o que garante a aprendizagem das crianças e que garante o sucesso do processo pedagógico. Dentre esse conjunto todo que tem aí, eu tenho algumas coisas muito específicas que eu quero fazer. São aprendizados determinados, circunstanciados e definidos. Por exemplo, no ensino de texto, no ensino de um gênero, no ensino de uma leitura, no ensino de uma redação. Para esta atividade, eu posso lançar mão da sequência didática como um conjunto de atividades organizadas. Mas isso só vai funcionar se eu tiver uma organização escolar, se eu tiver um planejamento maior, se eu tiver uma perspectiva de ensino global. Então, a sequência didática ela entra dentro de um conjunto de ações maiores, de vários tipos, com várias estratégias possíveis, inclusive no processo de ensino-aprendizado. Nem toda avaliação é sequência didática, nem toda produção de aluno é sequência didática. Então, é uma possibilidade. E o que a gente está falando é dela, sem desprezar nenhuma das outras. Exatamente. Eu concordo plenamente. Às vezes, a gente pode ter a impressão de que qualquer ação, né, pedagógica seria uma sequência didática. Não. É importante que o professor tenha muito claro quais objetos de ensino ele vai trabalhar na forma de sequência didática. Por exemplo, como o professor disse, para ensinar um texto. Então, ele tem que ter muita clareza de que para ensinar a produzir esse texto, ele vai seguir etapas. Primeiro de tudo, ele vai pesquisar, porque ele tem que construir para ele, por exemplo, um modelo didático do texto que ele vai ensinar. Ele tem que buscar textos semelhantes, ele tem que buscar textos dessemelhantes que possam ser contrapostos para o aluno perceber a diferença entre um gênero e outro. Ele tem que planejar de quantos módulos será composta essa sequência, ele tem que construir uma grade final de forma que o próprio aluno possa avaliar o seu aprendizado. Então, não é possível trabalhar o tempo todo com sequência didática. Ele vai ter que eleger momentos específicos do desenvolvimento do seu planejamento, né, para trabalhar com sequências didáticas específicas, que podem estar, por exemplo, no bojo de um projeto de trabalho, de um projeto temático, de um projeto junto com outras disciplinas, em que se quer que o aluno, por exemplo, saiba escrever resumos de textos na área de ciências, na área de histórias. Então, ele vai fazer uma sequência didática para ensinar a escrever resumo, diferenciando o resumo de resenha, diferenciando o resumo de sinopse, e aí ter muita clareza de que ele vai chegar a um ponto em que o próprio aluno saiba o que é escrever resumo e possa balizar, avaliar e ter parâmetros para avaliar o seu próprio texto. Então, não é qualquer ação, né, dentro da escola que pode ser chamada de sequência didática. A sequência didática ela tem sempre um começo, um meio e um final muito claramente definidos. Então, complementando o que a professora Isa colocou para a gente, é importante que o professor, dentro da escola, ele saiba em quais momentos ele deve utilizar, lançar mão dessa ferramenta que é a sequência didática e como ele vai fazer para organizar o seu planejamento em determinados momentos que serão fundamentais trabalhar com essa sequência, até porque ela é muito prática, ela é muito funcional, ela é muito operativa pelos alunos. Os alunos acabam lançando mão de atividades, tendo de fazer atividades que vão contribuir para preparar, por exemplo, o terreno para um conteúdo posterior que vai ser apresentado. Então, é importante que o professor saiba em quais momentos ele pode usar a sequência e como fazer essa sequência até como um diagnóstico também, né? Ele pode utilizar dessa ferramenta até para fazer um diagnóstico do que ele vai planejar posteriormente em termos de conteúdos a serem desenvolvidos. Bom, teve uma questão que você colocou também no bloco anterior, professora Isa, que a sequência didática é um instrumento dentro de um projeto didático maior.
Sim, acho que a Lenise falou um pouquinho disso, né? Quer dizer, é impossível funcionar o tempo todo na escola com sequências didáticas apenas, né? Ela deve ser vista como uma ferramenta e não como uma camisa de força, né? Eu costumo dizer que trabalhar com sequência didática é trabalhar com regularidade na diversidade, ou seja, você vai trabalhar de maneira regular pensando os passos que você vai dar, só que a hora que você entra em sala de aula, as coisas mudam muitas vezes, né? Então configuram o tempo todo, né? Claro, então é importante que o professor tenha essa flexibilidade. Então, no caso de uma escola que vai fazer um projeto interdisciplinar, né? Por exemplo, que envolve várias disciplinas diferentes, várias áreas diferentes, e que se quer que o aluno chegue a um produto final, que ele produza, por exemplo, uma notícia ou um jornal, aí caberia se escolher um gênero específico. Então, a sequência didática para ensino de um gênero notícia fará parte do projeto pedagógico maior, né? E aí eu acho que a sequência didática ocupa o lugar que ela tem que ter, ela é uma ferramenta, né? Ela não é o objetivo final, né, do trabalho, ela é uma ferramenta de trabalho para o professor. Professor Percival? Marcada pelo dinamismo, pela ideia de que vai e que volta, não é uma sequência de exercício. Distinguir isso, que não é um questionário, mas é uma forma de encaminhar o trabalho em que os alunos e professores são constantemente protagonistas e, portanto, o tempo inteiro fazendo e voltando e vendo e olhando aquilo que está fazendo e desta forma construindo, produzindo, desenvolvendo uma relação com o conhecimento muito ativa e muito consciente, muito monitorada. A mim me preocupa sempre insistir neste ponto. As pessoas vão para a escola aprender o que não aprendem fora da escola. Aprender a pensar organizado é uma coisa que a gente aprende na escola. Aprender a ampliar as nossas capacidades linguísticas é uma coisa que a gente vai aprender na escola. Então, quando eu penso a atividade escolar, eu sei que ela não é igual o que acontece no dia a dia. Ela não precisa ser chata e não precisa estar em oposição, mas ela tem a característica. E a sequência didática é particularmente útil para isso, para o trabalho organizado, reflexivo, monitorado, em que o professor é agente. Não é o professor necessariamente que faz a sequência. As sequências que outro pode ter feito, mas ela só será eficiente se ele tiver o controle total da atividade, a percepção, o envolvimento e da mesma forma os alunos. Então acho que esse é a chave maior. Depois, se a gente trabalha no gênero, se trabalha na fração, se trabalha nesse assunto, esses são variações que a proposta tema permite. E os experimentos, Isso, né? isso. Permite experimentar Como também. o trabalho na história também, que tem uns trabalhos Exatamente. bonitos de sequência didática no campo da história, da geografia, mas é essa coisa da condução, do ir e vir, da reflexividade, da pontualidade. De levar o aluno a pensar. Exatamente. Né? Quer dizer, acho que essa é a chave, né? Quer dizer, não se trata de mostrar como é, mas trata-se de pensar-se uma sequência que leve o aluno a uma conclusão. E ele tem a clareza do que está acontecendo com ele. Por isso que em todos os momentos é importante voltar. O que você aprendeu nesse módulo? Que é o retomar. Qual foi o seu ganho nesse momento? Então tem uma indução e depois uma metalinguagem que se constrói com o aluno mesmo, para que ele possa usar para estender esse saber construído ali para outros campos também. E daí a importância, né, do professor a poder acompanhar isso muito de perto, para ele poder utilizar estratégias de intervenção com os alunos também nesse processo, que vão ao encontro daquelas dificuldades que eles vão tendo para determinados conteúdos que serão apresentados. Então, assim, é importante ele poder conhecer efetivamente o que está acontecendo nesse processo para o aluno, para ele poder ajudar o aluno a pensar sobre aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está construindo, quando a gente fala em termos de conhecimento, né? Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados nesse programa que discutiu sequência didática. Eu acho que esclareceu muita coisa.
E fica o convite para vocês retornarem aqui, a roda de conversa estará com esse espaço sempre aberto para vocês. Muito obrigada, professora Isa, muito obrigada, professor Percival e a professora Lenise. Foi um prazer recebê-los aqui em nossa roda de conversa. E o nosso programa, ele fica por aqui. A roda de conversa, lembrando que ela é veiculada pela Rede Minas e também pelo canal Minas Saúde toda segunda-feira em 2 horários, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas. Anote aí, às 11h30 e às 18 horas. E quem quiser pode participar do nosso programa. Nos ajude a fazer uma roda de conversa cada vez mais à sua cara. Envie críticas, dúvidas, sugestões e comentários. O e-mail é o magistra.rodadeconversa@educacão.mg.gov.br. Participe também pelo telefone 31 3379 8289 ou pelas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação. facebook.com/educacãominas e twitter.com/educacãomg. Até o nosso próximo programa. Tchau para você.